Vamos lá. Boa noite a todos. Na aula passada, que foi nossa 8ª aula, nós começamos a falar da chamada lei anticrime, né? Assim, a gente nem gosta muito dessa expressão pacote anticrime, mas geralmente uma lei é sempre mais fácil você falar pela alcunha do que o número da lei, né? Que é a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020. E na aula passada nós passamos por algumas 9 alterações, né? Eu falei de 10 alterações, mas lembra que a 10ª alteração que a gente falou aqui, que foi da instigação à autolesão, né? Lá junto com a instigação ao suicídio, ela não veio por essa lei. Ela veio por uma outra lei que foi publicada em dezembro, né? Mas nós falamos de 10 alterações na aula passada. E lembra que na aula passada nós chegamos a dizer que tem uma DI, que é a 6298, né, que teve uma liminar deferida dia 22 de janeiro de 2020 no Supremo, foi até o ministro Fux, que suspendeu a eficácia de 4 dispositivos da lei, né, da lei anticrime, né? Mas os 4 dispositivos, até nós falamos, que nós vamos falar na aula de hoje, porque os 4 dispositivos em que houve a suspensão da Lei 13.964 são dispositivos do Código de Processo Penal, né? Então, a gente não falou isso na aula que a gente tratou do Código Penal, justamente porque essas alterações afetaram o Código de Processo Penal. Mas antes de começar a falar disso, eu queria fazer só uma observação sobre algo que a gente falou na aula passada, que foi do estelionato. A gente está com jurisprudência recente, né? Aqui a gente já teve uma aula que a gente estava falando de antecedentes, e depois da aula que a gente deu sobre antecedentes, houve o julgamento, entendendo que os trânsitos em julgados condenatórios com mais de 5 anos, por mais que eles não fossem considerados para efeito de incidência, eles poderiam ser considerados para efeito de antecedentes. Lembra, né? Que a gente até comentou isso na aula seguinte. E lembra que a gente chegou a comentar na aula passada dessa questão da representação, né? Que o estelionato passou a ser ação penal pública condicionada à representação. E a gente chegou a falar que o STJ tinha alguns posicionamentos no sentido que se aplicava apenas na fase inquisitorial, poucos, uns 2 ou 3 acordos, chegou a falar, e o Supremo não tinha se manifestado quanto a isso. Daí foi publicado, a semana passada, um acordo do STJ com o ministro relator, o ministro Sebastião, em que ele entendeu que no caso do processo, né, não ter sido ainda extinto, no caso de estelionato, mesmo que tenha sido praticado antes da lei, no caso dos processos em curso, deve a vítima ser notificada para que exerça o direito de representação no prazo de 30 dias. Ele aplicou, por analogia, o artigo da Lei 9.099, acho que é o artigo 81 ou 91, não estou conseguindo me lembrar aqui, da 9.099, que ela veio com essa previsão. Ela, quando entrou em vigor, ela veio com uma previsão em que vários crimes passaram a ser de ação penal pública condicionada à representação. Então, a lei veio com essa previsão, dizendo que no caso daqueles crimes que passaram a ser de ação penal pública condicionada à representação, a vítima teria que ser notificada para que no prazo de 30 dias exercesse ou não o direito, né, à representação dela. Então, o ministro Sebastião, nesse HC, ele aplicou por analogia o artigo 91 e entendeu que a vítima deveria ser intimada para que no prazo de 30 dias entenda pela continuidade, né, para que exerça o direito de representação. Eu creio que a gente tem chance, assim, até o final das nossas aulas, a gente vir com novidade de jurisprudência, né? E é engraçado que aula é uma coisa que fica gravada, daqui a alguns anos, quando alguém for assistir, né, alguém falar dessa aula, aí vai falar, nossa, nessa época ainda estava debatendo, isso agora é consolidado. Mas é assim, né? A gente está aí com uma lei em vigor agora e a gente está falando dela, então essas alterações jurisprudenciais ocorrerão. Bom, como eu disse hoje, nós começamos nossa aulinha, deixa eu colocar aqui só na realidade, só a capinha para a gente poder
ver, que eu estou tentando saber cadê, né? A capinha aqui, que eu estou tentando, não vou conseguir, peraí. Mas eu vou achar aqui, vou achar. Aqui, tá. Enfim, hoje, a intenção de hoje é justamente a gente poder trabalhar com a alteração no Código de Processo Penal. Bom, até eu conseguir fazer esse share aqui, que eu não estou conseguindo agora, mas eu vou dar conta num certo momento, não sei porque eu não estou conseguindo, eu já vou falando aqui do artigo 3º. Sumiu aqui a aula que eu quero trabalhar. Tá, deixa eu ver aqui se é porque eu trabalho com 2 telas no computador, gente. Então, eu peço desculpas, porque eu realmente me perco aqui. Achei você. Bora, sim. Não, peraí. Uhum. Aqui. Consegui, eu acho que está todo mundo vendo. Slide atual. Agora sim. Estamos todos aqui vendo. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Fiz besteira, gente. Bom, a primeira, deixa eu começar a falar do artigo, tá? Não se incomodem se eu for ficar aqui procurando. Bom, o primeiro artigo que nós tivemos de alteração do CPP foi a instauração do chamado juiz de garantias. Esse aqui nem é importante a gente dividir aqui, até porque ele foi um dos que teve a eficácia suspensa agora, né, pela ADI. O juiz de garantias, ele veio previsto lá no artigo 3º, e foi do artigo 3A ao 3F. Bom, como veio essa figura do juiz de garantia? A intenção do juiz de garantia é justamente que haja uma divisão com a existência de 2 juízos, né? Vamos utilizar uma expressão mais correta. O primeiro seria aquele da fase inquisitorial, que cuidaria do inquérito e de todas as medidas assecuratórias, medidas cautelares, medidas restritivas, como a prisão. E o outro juiz, que seria o juiz da persecução penal, né, que na realidade ele ficaria num outro momento, que seria aquele que ficaria, esse juiz de garantia, que seria o juiz do inquérito, ele ficaria impedido de atuar na persecução penal. E aquele da instrução que ficaria até o julgamento, né? Nós teríamos a figura de 2 juízes aí. Ele ficaria da denúncia, né? O juiz da fase de inquérito cessaria com o oferecimento da denúncia, e o outro juiz, que seria o juiz de instrução, ele assumiria daí para frente, né? Então, a atribuição desse juiz de garantia seria o quê? O controle da legalidade da investigação criminal, né? A questão de autorização, a questão de autorização quanto às medidas de busca e apreensão, as medidas cautelares, e caberia a ele impedir também qualquer autoridade ou órgão de imprensa que viesse explorar a imagem do preso submetido à prisão, interceptação, né, telefônica, tudo isso ficaria por conta do juiz de garantia. E a lei diz o seguinte: os autos que são de competência do juiz de garantia, como interceptação, busca e apreensão, eles não são enviados ao juiz de instrução, ressalvados aqueles documentos relativos a provas irrepetíveis, né, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de prova. Então, como regra, somente vai para o juiz de instrução aqueles atos que são considerados irrepetíveis. Bom, houve, na realidade, um clamor da defesa quanto ao juiz de garantias. Apesar de um certo pessimismo por parte de muitos, de que isso haveria uma impossibilidade disso ser efetivamente aplicado, houve, na realidade, um posicionamento de que isso preservaria muito mais a imparcialidade do magistrado. Contudo, esse dispositivo nem chegou a entrar em vigor. Foi um daqueles que teve a eficácia suspensa no dia 22 de janeiro, né, um dia antes do vencimento da vacatio legis. E o posicionamento do ministro Fux, que concedeu a liminar, foi no sentido de que, primeiro, ele, né, deu vários fundamentos.
é que o juiz de garantia altera materialmente, substancial e materialmente, a divisão e organização do serviço judiciário, sendo assim uma norma de organização judiciária. E ao ser uma norma de organização judiciária, ele tem a iniciativa é do Poder Judiciário, de acordo com o artigo 96. Uma outra questão que ele levanta, que seria o impacto financeiro no Poder Judiciário, sendo necessária toda uma reestruturação, redistribuição de recursos humanos e materiais. E haveria uma ausência de dotação prévia orçamentária, que viola o artigo 169 da Constituição, né, e prejudica aquela autonomia financeira que o Poder Judiciário tem. Então, ele até fala que, em razão dessa complexidade da matéria, né, ele indica que o juiz de garantias, além de ter uma inconstitucionalidade formal, também teria uma inconstitucionalidade material, motivo pelo qual ele não chegou a entrar em vigor. Nós sabemos muito bem que essa questão do juiz de garantia, essa questão é apenas uma liminar, né, quanto à questão do juiz de garantias, né, que nós temos apenas uma liminar por enquanto, né, mas, de qualquer forma, isso acabou por, né, sem dúvida, afetar a entrada em vigor. Então, a gente até, na realidade, a gente tem tido um certo cuidado até para nem ainda, né, falar muito da questão do juiz de garantias, justamente porque ele está com a eficácia suspensa, né? Mas, basicamente, é isso. Basicamente é isso. Se eu não me engano, no estado de São Paulo existe algo um pouco similar. Não vou dizer que é da mesma forma, porque aqui no caso o juiz de garantias, ele deixa muito claro quais são os limites de atuação, inclusive com nulidade. Se porventura os estados já têm isso, eles não têm ainda nesse contexto que veio os artigos 3º-A a F, né, de inclusive entender que a atuação do juiz da persecução dentro da fase da investigação policial geraria nulidade. O que foi alegado, além dessa possibilidade dessa inconstitucionalidade, né, do vício aqui na propositura, é também a dificuldade, né, que se teria para que isso pudesse ser implementado, como em comarcas em que você tem apenas um magistrado que costuma responder até por diversas comarcas. Então, haveria uma certa dificuldade em que você tivesse 2 juízos atuando numa mesma comarca. Bom, enfim, como eu disse, a suspensão da eficácia deu por uma série de motivos. Bom, uma outra alteração que nós tivemos, essa lei ela trouxe algumas alterações quanto aos agentes de segurança pública. Lembra que na aula passada nós chegamos a falar daquela legítima defesa protetiva, né? Que a gente disse que nem alterava muito o que já tinha em termos de legítima defesa. Bom, aí nós tivemos o artigo 14A, que ele veio deixando claro da necessidade de defesa técnica na fase da investigação criminal ao servidor da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, ou seja, né, a esses agentes de segurança, desde que o objeto da investigação for por fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício da profissão, né? Então, vem deixando claro a necessidade de que haja a presença de um defensor técnico. E criou até uma espécie de procedimento próprio aqui na fase inquisitorial para esse agente de segurança, né? Como, por exemplo, nessa hipótese, ele tem que ser citado, nem fala intimado aqui a lei, né, da instauração do procedimento investigatório. Ele vai ter o prazo de 48 horas para constituir uma defesa técnica, e caso não seja constituído
dentro desse prazo, será nomeado um defensor para representação, né, deste investigado. Né? Então, isso aqui é bem interessante, né, porque a gente tem aquele posicionamento doutrinário de que não se faz necessária a intervenção de defesa nessa fase inquisitorial. E aqui reacende um debate, né, muito interessante, que se isso se faz necessário para o agente de segurança, será que isso seria causa de nulidade também em outras situações em que haja investigação policial e que não tenha a presença de um defensor? Né? Por que a necessidade para o agente de segurança? Então, tem todo o debate em torno disso ainda. Né? De qualquer forma, né, o artigo 14 veio deixando claro quanto à necessidade dessa defesa técnica e ele deve ser, a lei fala citado, né, mas dentro de uma terminologia técnica, na realidade, seria no máximo intimado, notificado, mas não citado, para que ele constitua um defensor, né, dessa necessidade de constituir defensor. O próprio dispositivo que nós temos, o próximo dispositivo que nós temos é o artigo 28, que também teve a eficácia suspensa. O artigo 28, ele veio alterando a questão a sistemática do arquivamento de inquérito. Como é que funciona na atualidade? Eu estou dizendo na atualidade porque o artigo 28 ele veio acrescentando 2 parágrafos, né? Mas o caput, que houve a mudança maior dele, teve a eficácia suspensa. Bom, o arquivamento do inquérito, o Ministério Público, caso entenda que não é hipótese de oferta da denúncia, o que ele faz? Ele requer o arquivamento do inquérito. E o juiz, no caso de considerar que são improcedentes essas razões invocadas pelo MP, o que ele faz? Ele oficia ao procurador-geral, que este oferece denúncia, ou, no caso, designa um outro representante ministerial para oferecer, ou, né, insiste no arquivamento, devendo assim o magistrado acatar. Bom, como é que veio esta mudança que também não entrou em vigor, não teve, a eficácia foi suspensa? Veio deixando claro que, ordenado o arquivamento do inquérito policial, o Ministério Público comunica à vítima, o investigado e a autoridade policial. E ele encaminha os autos para uma instância de revisão para que homologue este arquivamento. Na realidade, já há situações em que isso ocorre na prática. Né? A suspensão, a eficácia suspensa, só que ocorre na prática, sim, no sentido de que vai para uma instância, mas depois quem faz o arquivamento seria o próprio magistrado. Neste caso aqui do artigo, da mudança do artigo 28, o magistrado não teria participação, porque caberia isso ao representante ministerial. A vítima é notificada, se a vítima, o representante ministerial, não concordar com o arquivamento do inquérito, ele, no prazo de 30 dias do recebimento desta comunicação do MP, ele só pode submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, justamente dizendo, discordo do arquivamento. E nas ações penais públicas que são praticadas em detrimento da União, Estado e municípios, a revisão do arquivamento ela pode ser provocada pela chefia do órgão a quem cabe a representação judicial, no caso seria a Procuradoria. Então, hoje como funciona? O MP pede o arquivamento e o juiz, caso decida, né, em concordar ou não, caso não concordar, vai para o procurador. Pela mudança do artigo 28, que também teve eficácia suspensa, o MP notifica a vítima, notifica o investigado. Caso a vítima não concorde com o arquivamento, ela tem um prazo de 30 dias para, na instância revisora do órgão ministerial, apresentar seus fundamentos. Então, a gente percebe que isso corre paralelo ao Poder Judiciário, né? Sem a interferência do Poder Judiciário. Bom, de qualquer forma, a eficácia foi suspensa, né? E entendeu o ministro, quando da suspensão, quando do deferimento
né, da medida suspendendo a eficácia, que o dispositivo ele viola cláusulas que exigem prévia dotação orçamentária para a realização de despesas, né, justamente pela reestruturação que o Ministério Público teria que ter, e o que fere a autonomia financeira do Ministério Público, que não teria tempo hábil para que os Ministérios Públicos possam se adaptar. Aqui, na realidade, a gente vê com uma certa tranquilidade, porque não chegou a falar dentro de um contexto de uma inconstitucionalidade como a gente teve no artigo 3º. Então, aqui foi justamente a questão da violação prévia, né, das atividades financeiras, prévia das dotações financeiras, né, justamente, e que o Ministério Público não teria esse tempo hábil para poder se organizar quanto a isso. Bom, a outra alteração que nós vamos ter no pacote anticrime, hoje eu estou enrolada, né, com os slides, eu acho que eu sempre estou, mas hoje eu acho que eu estou pior, né? É o acordo de não persecução penal. Esse aqui é extremamente interessante. Bom, o acordo de não persecução penal, ele veio previsto lá no artigo 28A, né? E ele já tem até já jurisprudência quanto a isso, ainda poucas, mas tem. Entendendo o Ministério Público que não é caso de arquivamento do inquérito policial, e aqui nós vamos ter uma série de requisitos. Então, não é caso de arquivamento do inquérito policial, é uma infração penal sem violência ou grave ameaça. A pena mínima é inferior a 4 anos, isso considerando as causas de aumento e de diminuição de pena. O investigado confessa e o acordo é necessário e suficiente para reprovação. Então, vamos lá. Primeiro, a gente trabalha com os pressupostos. Tem que ser uma infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Isso já considerando as causas de aumento e diminuição de pena aplicáveis ao caso. Confissão do investigado. E o acordo é necessário e suficiente para reprovação. Gente, isso aqui tem que se deixar muito claro que o artigo 28A, ele não vem como uma forma de justificar uma preguiça na investigação. Obviamente que não. Né? Isso aqui, em havendo uma investigação, entendendo que não é caso de arquivamento, a lei já deixa claro. Porque, em sendo caso de arquivamento, evidentemente que o AN, né, Acordo de Não Persecução Penal, que é chamado de ANPP, ele nem pode ser proposto justamente porque não há nem indícios para a propositura da ação. Então, nesta hipótese, é a hipótese de oferta de denúncia, de oferecimento da denúncia. Nesta hipótese, o MP pode oferecer o acordo de não persecução penal. Então, ele tem que ter confessado, ele tem que entender que esse acordo seria suficiente e necessário para reprovação, né? A infração não pode ter violência ou grave ameaça, e a pena mínima tem que ser de 4 anos. Sem a confissão, ele não pode ser proposto. Aí, a lei ainda diz o seguinte, se você só propõe, o MP só propõe um acordo de não persecução penal, se não for cabível a transação penal nas hipóteses lá dos juizados especiais criminais. Né? Se for hipótese de transação penal, não cabe o ANPP. Uma outra questão, se ele é reincidente ou tiver elementos que justifiquem uma conduta habitual, também não haverá proposta do acordo de não persecução penal. Se ele foi beneficiado nos últimos 5 anos com outro acordo de não persecução penal, com a suspensão condicional do processo ou com a transação penal, também não cabe o ANPP. E também não cabe o ANPP nos casos de violência doméstica, né? Que é a famosa Lei Maria da Penha. E no que consiste o ANPP? Bom, tem algumas condições, né? Que são condições que vão ter que ser preenchidas após você ter os pressupostos para que possa ser oferecido. Depois, algumas condições. O investigado tem que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto comprovado que não pode fazê-lo. Ele tem que renunciar aos bens e direitos que o MP indica que são instrumentos do crime e prestar serviço à comunidade e pagar uma pena
pecuniária também. Né? Lembra que essas punições aqui, elas podem, na realidade, ser de forma acumulada ou alternativamente. Aí a gente já começa com alguns posicionamentos, né? Se isso já seria um direito subjetivo do investigado ou um poder-dever do MP. A gente sabe que isso tem uma diferença substancial. Se é um direito subjetivo do acusado, do investigado aqui, né, porque nem houve oferta da denúncia, na realidade, o MP tem que fazer a oferta do acordo de não persecução penal. O MP tem que fazer. Né? Então, o MP não teria a possibilidade de não fazê-lo. Se eu entendo que não é um direito subjetivo do acusado, apenas está dentro do poder-dever do MP, aí, na realidade, o MP não estaria obrigado a fazer oferta do acordo de não persecução penal. Tem, na realidade, teve uma orientação, tem a chamada orientação 3 de 2018 do MP, que foi atualizada com a questão do acordo de não persecução penal, informando que, se não me engano, a terceira e da quarta do MP, naquelas câmaras de resoluções do MP, é isso mesmo, a orientação conjunta 3 de 2018, ela foi atualizada agora com a NPP, em que ela deixa claro que, caso o MP não faça a oferta do acordo de não persecução penal, poderá o investigado se valer de um recurso na Câmara de Revisão do próprio MP. Ou seja, o MP já se posicionou no sentido de que isso ficaria fora da alçada do Poder Judiciário, de que o magistrado não poderia suprir essa ausência do MP. E já tem jurisprudência monocrática nesse sentido, entendendo que, no caso do MP não fazer a oferta do ANPP, não pode o magistrado compelir ao MP que faça. O judiciário não teria esse papel dentro disso. Né? O investigado pode se valer desses recursos dentro do órgão ministerial, né? Justamente para que ele possa, caso ele entenda, né, que ele possa, na realidade, que ele tem direito a isso. O parágrafo 14 do artigo 28, ele vem dizendo que, no caso de recurso por parte do Ministério Público, em propor acordo de não persecução penal, o investigado pode requerer a remessa dos órgãos aos autos ao órgão superior, na forma do artigo 28, né? O artigo 28 é aquele que fala da questão do arquivamento dos autos. Então, já tem no MPF uma uma orientação, desculpa, no sentido de qual seria o órgão a quem ele deve recorrer. Então, isso seria feito extra autos, né? Pode-se dizer. O MP diz, eu me recuso a fazer oferta de um acordo de não persecução penal, porque eu entendo que não preenche os requisitos, eu entendo que não é hipótese. Ou, por exemplo, vamos para uma situação que agora está muito polêmica. Quando da entrada em vigor, que foi 23 de janeiro de 2020, já havia sido recebida a denúncia. Então, na hipótese de já ter sido recebida a denúncia, já tem todo um debate quanto a isso. O MPF, ele soltou alguns enunciados quanto a esta lei, né? A lei anticrimes. Aqueles enunciados de órgão administrativo, que não são enunciados que não correspondem à jurisprudência, mas que são formas de interpretação dentro daqueles dispositivos que o MP entendeu que poderiam, né, afetar diretamente o Ministério Público, até mesmo como uma estrutura administrativa, né, não só como um órgão de propositura de ação penal, não só como órgão acusador, como órgão parte, ou que venha a ser, mas dentro de uma estrutura também administrativa. E o Ministério Público, num desses enunciados, ele já tem um posicionamento no sentido de que só caberia o acordo de não persecução penal antes do recebimento da denúncia. Então, para aquelas situações em que a denúncia foi, quando da entrada em vigor da lei, a denúncia já havia sido recebida,
já há gente, é um posicionamento no enunciado ministerial, né, de que o Ministério Público não teria a obrigação de oferecer o acordo de não persecução penal. E como é que está a jurisprudência? O STJ já tem debatido isso, né? Você tem algumas decisões monocráticas entendendo que o acordo de não persecução penal é para antes do recebimento da denúncia. Então, no caso, ou seja, na fase inquisitorial, no caso de ter sido a denúncia, inclusive, oferecida, já nem caberia mais. Mas você já começa a ter decisões em diversos tribunais, assim, decisões esparsas, no sentido de que deve ser encaminhado, sim, para que o MP se manifeste, no sentido de oferta do acordo de não persecução penal, né? Então, você tem hoje um debate muito intenso quanto à aplicação deste dispositivo para os processos já em curso, né? Se devem ou não ser aplicados para os processos em curso. Está certo que em várias decisões do STJ, são decisões, na realidade, em que se já chegou uma fase de instrução criminal, né? Aquela fase de encerramento de instrução criminal, inclusive alguns já no STJ, em que foi debatido, já tinha tido até a sentença condenatória, em primeiro grau. Então, o posicionamento foi no sentido de que não caberia o acordo de não persecução penal nessas hipóteses. Há também, mas é o que eu disse, há muitas decisões monocráticas nesse sentido, né? Então, é algo que a gente ainda não sabe como vai ser o posicionamento do STJ quanto a isso. Isso tem sido um debate intenso. Na prática, né, como eu disse, alguns tribunais já têm posicionamento que deve ser os autos encaminhados para o MP, sim, em havendo a possibilidade de um juiz entendendo de uma forma abstrata que os requisitos estariam preenchidos, para que o MP ofereça ou se manifeste expressamente no sentido de que entendo que não é hipótese, entendo que não há cabimento, e o juiz siga com a ação penal. Então, tem, assim, HCs interpostos para que haja suspensão da ação penal até que o Ministério Público se pronuncie quanto a isso, mas ainda está, assim, ó, bem dúbia a jurisprudência quanto a isso. Aí a gente vem com uma perguntinha que é o seguinte, eu falei aqui da existência, tanto, né, que eu falei que no caso do acordo de não persecução penal, ele vai ocorrer desde que, na realidade, não seja hipótese de transação penal. Aí aqui, eu tentei trazer para vocês assim, uma espécie de resuminho, né, uma tentativa de diferença desses três dispositivos, que é a transação, que está lá no artigo 76 da Lei 9.099, a suspensão, que está no artigo 89 da Lei 9.099, e o acordo de não persecução penal, que está no artigo 28A, agora do Código de Processo Penal. Gente, está com plena eficácia, tá? O artigo que foi suspenso pela ADI foi o de arquivamento, mas o ANPP está em plena eficácia e já tem sido aplicado plenamente. Bom, a transação penal ela caberia com pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Tem que ser primário, de bons antecedentes, e não pode ter sido beneficiado de transação penal nos últimos 5 anos. A suspensão é a pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Primário, né, não está sendo processado por crime e presença de demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Lembra que essa suspensão condicional do processo, ela está muito relacionada aos requisitos daquela suspensão condicional da pena, do artigo 77 do Código Penal. E o acordo de não persecução penal, pena mínima inferior a 4 anos. Olha só, o que a gente vê aqui é que a gente tem algumas variações. Só que no acordo de não persecução penal, existe a confissão do acusado, algo que não se tem na transação nem na suspensão, né? Por mais que o acordo de não persecução penal, ele na realidade, ele não vá gerar antecedentes criminais ou a própria reincidência dentro disso, ele na realidade exige-se que haja essa confissão, né? A gente começa a perceber uma aproximação muito grande de um chamado direito penal consensual. Isso era muito interessante porque há vários anos, quando a gente dava aula de processo penal na faculdade, ou quem estudou também em outras eras na faculdade,
Isso era inconcebível, a gente falar dessa disponibilidade da ação penal pelo Ministério Público, né? Eu lembro que isso era prova de concurso, e a gente falava muito disso, que era um direito penal indisponível, que não havia essa possibilidade de acordos, de consensualismo, né? É óbvio que você tem hoje um posicionamento muito forte contrário a isso, né? Entendendo como alguns dados estatísticos que, na realidade, isso aqui acaba gerando uma preguiça em investigar. Né? Então, traz-se aí dados dos Estados Unidos em que você tem um grande número hoje de confissões, de reconhecimentos de crime, de acordos feitos em situações em que, na realidade, não houve a prática do crime. Né? Então, hoje é uma polêmica muito grande a questão dessa chamada justiça penal negocial, né, o consensual, que alguns nem gostam de utilizar esse termo, porque dizem que não é um consenso propriamente dito. Evidente que numa situação como essa, você pega hoje uma pessoa que entende que não praticou um determinado crime, mas que tem um medo de ser condenado, aí também não vamos com aquela história, ó, quem não praticou, quem não deve, não tem. Não, nós sabemos que a coisa não funciona bem assim. Você pega a pessoa hoje, gente, peço desculpas, hoje eu estou com um pouco de crise alérgica. Você pega uma pessoa dessa que, na realidade, acaba se valendo de um acordo desse, até para que não tenha um custo, né, de um processo penal e o desgaste emocional que um processo penal traz. Então, nós temos aí mais um dispositivo, na realidade, que trabalha com a questão da negociação, né, com a possibilidade de se negociar. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante do Instituto da Colaboração Premiada, mas ele entra num outro estágio, sabe, gente? Assim, não dá para a gente trabalhar com o Instituto da Colaboração Premiada aqui. Até porque a colaboração premiada, ela envolve terceiros, né? Ela envolve, o nome fala, a delação, né? Por isso que alguns chamam de delação. Aqui não, nós estamos trabalhando com institutos, que na realidade, em que há uma espécie de negociação para que a ação penal não vá adiante ou para que ela nem venha a ser proposta, né? Mediante o preenchimento de alguns requisitos. Evidente que a gente começa aqui na transação penal, olha, com uma pena máxima ou igual ou inferior a 2 anos. Suspensão, pena mínima de 1 ano. E o acordo de não persecução penal já começa com uma pena mínima de 4 anos. Qual a tendência que nós vamos ter aqui? No caso do primeiro, sendo réu primário, sem antecedentes, é evidente que há uma tendência da gente ter hoje um enxugamento de várias ações penais. Alguns dizem que não haverá esse enxugamento. O que ocorrerá justamente as investigações, na realidade, que não tenham indícios e que não tenham elementos, isso vai ser utilizado como uma forma, né, de se propor a uma não denúncia de algo que nem se teria o cabimento dessa denúncia. Né? Então, é algo para se ficar muito atento. Esses dias, ouvindo uma entrevista, tentando me lembrar o nome desse procurador da República, ele foi promotor em vários estados. Se eu não lembrar hoje, eu prometo que eu trago o nome na próxima aula. E ele comentando que hoje o Ministério Público, isso aqui é um fortalecimento da instituição. Então, ele tem que ter muito cuidado para que esse instituto, na realidade, não vire um instituto como forma de proteção a investigações preguiçosas, né? E que não se fale mais em arquivamento de inquéritos. Então, hoje se tem muito medo de que esse instituto acabe sendo utilizado mesmo como formas de arquivamento. Então, o que você vai ter nesse sentido? O risco que se tenha é uma espécie de negociata, né, no sentido de que, olha, caso não haja transação, eu vou oferecer a denúncia. Só que, claramente, não há elementos para que isso ocorra. Né? Então, talvez aí seja o momento, inclusive, dessa tensão do judiciário quanto a isso. Né? Não houve a transação penal,
o MP oferece a denúncia, mas não tem elementos para tanto, né? Então, naquele momento em que ele já é feito o acordo, é o momento que o MP entende que não é hipótese de arquivamento. Então, caso não se aceite a transação penal, né, na realidade, nem é oferecida a denúncia, porque o acordo de não persecução penal ele vem antes da denúncia. Né? Ele acarreta a extinção da punibilidade com o cumprimento das condições impostas. Né? Já a transação penal, ela ocorre antes do recebimento da denúncia, mas a denúncia já foi oferecida. Né? E, no caso, a suspensão condicional, ela vem juntamente com a denúncia também. Né? Então, isso tudo ocorre no momento inicial, né? Mas é porque ali na suspensão condicional já se oferece a denúncia e já pede a suspensão condicional do processo. Na transação penal, é o momento que se oferece a denúncia, ele é chamado para ver se concorda ou não com aqueles requisitos, né, da transação penal, e a denúncia não chega a ser recebida. No acordo de não persecução penal, nem a denúncia vai ser ofertada, nem a denúncia vai ser oferecida. Né? Nós temos aqui que todos eles exigem que sejam réus primários, né? Na realidade não podem ter sido beneficiados com nenhum desses institutos naquele prazo de 5 anos, e aquelas condições que cada um deles tem. Lembrando, não gera reincidência, geram extinção da punibilidade, não é hipótese de se ter a reincidência. Como eu disse, é a chamada justiça negocial penal que tem ocorrido hoje de uma forma cada vez mais intensa. Né? A gente tem notícia realmente que o acordo de não persecução penal tem cada dia mais sendo oferecido quanto a isso. Bom, é uma tentativa de não se punir, né? A tentativa real aqui que a gente pode dizer é de não se punir aquele pequeno infrator, aquele que é réu primário, aquele que teve um deslize. Mas que isso não venha a ser utilizado dentro de mais um caráter punitivo. Né? A crítica que se faz hoje muito grande é isso, é que nós não teríamos um sistema processual investigativo preparado para esse tipo de acordo, porque, na realidade, o réu está abrindo mão dos direitos dele. No caso do acordo de não persecução penal, o réu confessa. Né? Então, por isso que alguns até dizem que é uma mini delação. Porque o réu confessa, nos outros não necessariamente, mas aqui o réu é obrigado a confessar. Então, corre-se o risco do réu confessar o que não se fez, justamente por isso que tem que se ter esse olhar atento, porque essa confissão ela tem que ser uma confissão circunstancial e formal. O que a gente quer dizer com isso? Tem que ser uma confissão detalhada para que haja realmente o convencimento de que foi ele que praticou. Né? Se não foi ele que não praticou, caso essa confissão ocorra, não foi feita por ele. Né? Então, esse cuidado vai ter que se ter. E evidente que a gente vai ter muito ainda a ser visto quanto à NPP. A gente não tem dúvida quanto a isso. Hoje, quando a gente já pesquisa jurisprudência de algo que é recente, de janeiro, né, nós estamos aí com 8, 9 meses disso, a gente já localiza jurisprudência nesse sentido, né, dessa questão do acordo de não persecução penal. Bom, o próximo que nós vamos ter, nós já estamos com 45 minutos de aula. Ai, que pena. Mas a gente consegue encerrar na aula que vem. Tá? Assim, na próxima aula a gente fala de bens, né, das mudanças que nós tivemos na questão dos bens, a questão da prova ilícita, que também nós tivemos uma suspensão, teve a questão da cadeia de custódia, né, que veio sendo alterada, as medidas assecuratórias, que é importante, e alguns dispositivos que foram dispositivos, como é que eu diria, menores, uma questãozinha ou outra, alguma refinação, né, um refinamento no dispositivo, algo que foi mais refinado. Né, algumas mudanças na prisão aí que nós tivemos. A gente fala um pouquinho mais aqui dessa questão do acordo de não persecução penal, por isso que hoje a gente teve né, não chegou a falar tanto das alterações. Mas as alterações que vão exigir mais da gente são essas do Código de Processo Penal. Eu disse que são 17 leis, mas nós vimos que o Código Penal ele foi alterado, mas a gente conseguiu até trabalhar com isso de uma forma mais séria. Mas aí na aula que vem a gente consegue vencer essas outras hipóteses do acordo de não persecução penal. Tá certo? Obrigada aí pela companhia de vocês hoje.